Aqui, o sistema Pinga Fogo de Comunicação, transmitindo para o bem, a verdade e a paz. Olá, boa tarde para você. São 5 horas mais 4 minutos, 5 e 4. Estamos chegando com o nosso momento da oração, a nossa reflexão de todas as tardes, aqui pela Pinga Fogo FM. E hoje eu quero compartilhar com vocês o que está escrito no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 25. Atos 16, 25. É um texto muito conhecido, talvez você já tenha ouvido falar. Diz assim, perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus. E os outros presos estavam escutando. E de repente, sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram. E logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Esse texto é muito legal, convido você, quando tiver um tempinho, para você ler Atos 16. E nessa passagem aqui, a Bíblia nos fala, quando os apóstolos, Paulo e Silas, eles seguiam na viagem missionária que eles estavam fazendo, e eles eram incomodados por uma mulher que tinha o espírito da adivinhação, a Bíblia fala. E ela atrapalhava todo instante o trabalho que eles faziam, que era anunciar boa nova ao povo. A Bíblia diz também que em um certo momento, bravo com a mulher, Paulo expulsou o demônio que havia possuído essa mulher e ela foi liberta. E aí, os homens que exploravam o serviço daquela mulher, que ela adivinhava as coisas, Então, tinha os homens que exploravam ela porque ela cobrava por isso, então tinha gente por trás para ganhar dinheiro com isso. Então, os homens ficaram bravos e acusaram os dois aí de perturbarem a cidade com a religião que eles tinham. Pronto. Aí uma multidão se revoltou contra Paulo e Silas, humilharam Paulo e Silas e ainda prenderam eles, levaram eles para a prisão, para a cadeia. Sabe, gente, às vezes acontece algo parecido com a gente também. Às vezes as pessoas nos acusam, nos humilham, as pessoas nos colocam para baixo, sem a gente merecer. Se a gente for analisar o texto que a gente está lendo aqui, Paulo e Silas, eles apenas cumpriam o ID de Jesus, Eles estavam indo levar o amor de Deus para as outras pessoas. Então, eles apenas obedeciam o que Cristo tinha dito. E ainda assim foram perseguidos. E às vezes a gente só quer o bem das pessoas próximas a nós, mas ainda tem quem não entende a gente. Tem gente que nos julga, tem gente que nos condena. Mas mesmo nessas horas, nós precisamos entender que Deus sempre estará com a gente. Assim como Deus sempre esteve com Paulo e Silas também. E o Senhor se demonstrou para eles diante de todas as outras pessoas, de todos os outros presos que estavam ali. Paulo e Silas sabiam que não existe cadeia que possa ficar de pé quando existe adoração ao nome do Senhor. Não tem inimigo que fique de pé quando nós clamamos pelo nome de Deus e quando Deus entra na história ao nosso favor. E a Bíblia conta que perto da meia-noite, é esse texto que nós lemos, perto da meia-noite, quando os dois estavam clamando ao Senhor, os outros presos ouviam eles cantarem. Eles estavam cantando a fé que eles tinham em Deus. Então eles não se importavam
se estavam presos, se estavam no cárcere, se estavam sendo perseguidos. Eles não pensavam no que os outros vão falar, no que os outros vão pensar. Isso não importava eles. O que importava a eles era continuar orando a Deus, adorando o nome do Senhor, mesmo diante da dificuldade. E a Bíblia conta que nesse momento, mesmo diante de toda a dificuldade, eles passaram a clamar ao Senhor. E um terremoto fez a cadeia tremer. As paredes caíram. O guarda da cadeia pensou até em se matar, porque ele falou, pronto, agora todos os presos fugiram, né? Eu vou ser condenado, porque eu não cuidei dos presos direito. Mas Paulo gritou e disse, não faça nada, todos nós estamos aqui. Eles não fugiram. Eles não fugiram. E Paulo disse que aquela era uma prova que o Senhor jamais abandona os seus. E essa é uma prova que segue viva esse ensinamento para todos nós. Eu não sei quais são as cadeias que estão te prendido nessa tarde. Eu não sei o que você está passando, quais as acusações que estão fazendo contra você. Eu não sei se você está preso na cadeia da culpa, do arrependimento. Eu não sei se a cadeia que te prende são as mentiras que estão levantando contra você. Eu não sei se as cadeias que te prendem é a dificuldade financeira que está te tirando o sono. Eu não sei qual é a cadeia que está te prendendo. Mas eu sei que nós temos um Deus que é capaz de balançar os alicerces dessa cadeia e colocar toda a cadeia no chão. Tudo aquilo que tem prendido o seu futuro, tudo aquilo que tem ameaçado a sua felicidade, tudo isso vai ser colocado no chão, porque o Senhor, se preciso for, vai fazer um grande terremoto, um grande rebuliço na sua vida, na sua história. Mas para isso, a gente tem que aprender com Paulo e Silas. Mesmo em meio à dificuldade, mesmo em meio à perseguição, mesmo em meio à cadeia, à condenação, às inverdades, não devemos deixar de clamar. E quando clamamos, o Senhor ouve e Ele utiliza os métodos dele para poder nos socorrer. Mesmo que preciso for, mesmo que se preciso for, Ele manda um terremoto para derrubar cadeias, para derrubar as paredes, para derrubar aquilo que te prende, aquilo que te faz sofrer. O importante é que a gente continue clamando. Continue clamando. Porque o terremoto pode acontecer. E toda a nossa história mudar. E toda aquela luta que você está passando vai chegar ao fim. Toda a perseguição vai acabar. Toda dificuldade vai cair por terra. Porque Deus está entrando na sua causa. Que Deus te abençoe e que fale ao seu coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém. A prisão não é